Boa noite a todos. Mais um webinar aqui que a FIA organiza, né? Desde o começo da pandemia, a FIA tem organizado essa série de webinars com o objetivo de discutir as questões que se apresentam, tentar trazer um pouco de luz para as empresas e para quem está enfrentando aí dificuldades por conta da pandemia. Então, em cada webinar, a gente trouxe uma visão diferente, um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo. A gente já falou do lado do marketing de serviços, a gente já falou do lado das marcas, então sempre com uma vertente aí para o lado do marketing. E hoje a gente vai focar no comportamento do consumidor, né? Então, a ideia hoje é discutir um pouco com os convidados aqui como é que a pandemia tem causado mudanças no comportamento do consumidor. Então, primeiro agradecer à FIA pela oportunidade de a gente, né, realizar isso aqui. Agradecer ao Aguinaldo que deu apoio aí para a gente conseguir se organizar. Agradecer ao Guilherme Shiraishi, coordenador da FIA, que lidera aí o núcleo de marketing, coordena os MBAs. E com isso, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para cada um se apresentar, né, e damos sequência. Então, começando aí pela ordem com o Cláudio. Bom, boa noite para todos. Obviamente, eu fico extremamente, honrado pelo convite. Acho que minha primeira apresentação, sou pai de 4, então vocês imaginam nessa situação de Covid, como é que está a situação aqui em casa, desafiadora, né? E, enfim, sou formado como arquiteto, depois eu fui professor durante 7 anos da minha vida, fui para os Estados Unidos fazer um MBA e um mestrado em educação em Stanford. Acabei indo trabalhar no mercado financeiro, banco de investimentos, quase uma década. Na volta para o Brasil, por causa de um problema de saúde do meu pai, foi um choque para mim voltar, né, e enfrentar essa realidade toda, especialmente de desigualdade e da violência que resulta disso. Então, foi para mim um momento de mudança de carreira. Para mim tinha que ser pela educação, né, até pela minha formação. E o resultado dessa jornada foi a criação da Geek. A Geek é uma empresa de tecnologia que atua na área de educação. Essencialmente, o que a gente acredita é que cada pessoa aprende de um jeito e que o processo de educação, por ser massificado e padronizado, ele está quebrado. Então, o que a gente faz é usar de inteligência artificial ou de recursos que permitem que a gente consiga customizar o processo de aprendizado em larga escala. São 9 anos de Geek, 12 milhões de alunos impactados, 99% das cidades tem alguém hoje estudando com a Geek. Enfim, é um prazer poder compartilhar dessa experiência e aprendizados com vocês. Esperando você passar a bola aqui. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Janos. Prazer. Bom, eu sou formado em gestão de empresas em Santiago do Chile, pós-graduado na FGV, aqui em São Paulo. Minha carreira começou com trade marketing. Eu sempre fui trade marketing desde o início. Depois de 10 anos aí trabalhando com trade marketing, eu decidi dar uma guinada e começar a entender um pouco esse novo mundo que é o digital marketing, que é o e-commerce e tudo mais. Passei por empresas como Vivo, Claro, Microsoft, a falecida BlackBerry também. E a Samsung me deu a oportunidade de começar algo novo, que para mim e para ela também na época, assim, em 2014, que era o digital marketing, o e-commerce, começar a entender um pouco o que era essa brincadeira. E eu estou lá desde 2014, já vão fazer 6 anos e meio, trabalhando nessa frente de e-commerce. Eu sou head de e-commerce para marketing lá na Samsung, gente. Um prazer para todo mundo. E vamos lá. Passa a bola de novo para o André. Alexandre, sua vez. Boa noite, Andrés. Boa noite, Sasaki. Boa noite, Janos. Boa noite, Felipe. Boa noite, todo mundo. Muita gente querida aqui conectada. Para mim é uma grande honra estar com vocês trocando e conversando nessa noite, né? Meu nome é Alexandre Salvador.
Eu sou casado com a Juliana, eu sou pai da Bia e da Isa, que, na meu ponto de vista, são as duas meninas mais lindas desse mundo, mas quem é pai às vezes discorda. Eu sou mestre e doutor pela FEA-USP, eu tenho pós na SPM, na GV, no INSPER e no CETES, onde eu fiz uma especialização em psicanálise. Eu sou professor de pós e de MBA. Na FIA, eu leciono como professor do MBA de Marketing e Branding, curso do Andrés e do Shiraishi. O Andrés foi meu professor de pesquisa no doutorado, então, se alguma coisa deu errado, a culpa também é dele. E eu trabalho também como executivo de marketing. Eu já trabalhei em banco, eu trabalhei em empresa de tecnologia, trabalhei em startup, dando consultoria, mas a maior parte da minha carreira foi com alimentos e bebidas. A maior parte da minha carreira já deu há mais de 15 anos nesse setor. Hoje eu estou no AB Brasil, trabalhando com os negócios de panificação e confeitaria, com as marcas Flashman, Mauri e Gran Finale. E eu acho que hoje, na minha fala de hoje, eu vou misturar um pouco dessas funções, assim, tem um pouco do pai, mas tem muito do professor, do pesquisador, do executivo. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar nesse painel com vocês. Muito bem, Alexandre. Então, para finalizar, o Felipe. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Felipe Castanho, sou colombiano, moro aqui no Brasil faz 8 anos já. Sou graduado em administração de empresas, com MBA aqui pela FGV. Trabalhei minha carreira toda no marketing, né? Então, comecei lá na parte de pesquisa, depois fui para a área de branding e marcas, aí nos últimos anos trabalhando com inovação, desenvolvimento de produto, e nos últimos 3, 4 anos bem dentro desse mundo tecnologia e e-commerce. Hoje eu sou o head de estratégia e planejamento comercial do iFood, uma empresa que eu acho que muitos de nós somos usuários aí nesse momento da pandemia. Acho que parte do papo de hoje é muito falar para vocês como está sendo esse dia a dia para a gente, né? Dentro desse que a gente chama de ecossistema de food delivery, como que as mudanças do consumidor de um jeito ou outro mudaram um pouco o que a gente faz no dia a dia, e especialmente eu acho que muito do que a gente vem fazendo nas últimas semanas de entender como a tecnologia ela utilizada com empatia e responsabilidade pode ajudar muito nesse momento. Eu acho que a empatia é uma coisa que o mundo está carente hoje, e que, de fato, quando a gente substitui um pouco dessa ambição de crescimento por um jeito mais empático de olhar para a nossa sociedade, nossos parceiros e assim por diante, mudanças boas também acontecem. Então, acho que vamos aí batendo esse papo. Muito obrigado, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Então, obrigado aí pelo convite. Se alguma das coisas que a gente faz no dia a dia já servirem para alguém da audiência, eu sinto que já valeu a pena estar aqui com todos vocês. Então, muito obrigado mesmo. Muito bem, como vocês podem ver aí, os participantes que estão com a gente hoje são de alto nível, né? Temos de vários países, vários mercados. Acho que a discussão vai ser super bacana, cada um com a sua visão aí de como o comportamento do consumidor está mudando nesses momentos, né? A gente não sabe se esse momento da pandemia, quanto tempo vai durar. No começo falavam em 2 meses, depois 6 meses, tem gente falando em anos. Então, fica a dúvida, né? A gente sabe que muita coisa já mudou, então tem um monte de pesquisa que mostra dados de comportamento que estão se alterando, então isso já está bem claro. A questão é o que vai se manter disso e o que vai mudar, né? Então, dependendo da duração da pandemia, se tiver um lockdown, a quarentena, como é que essas coisas vão influenciar as pessoas, né? Hoje à tarde eu estava assistindo um webinar do professor de psicologia, o Leandro, e ele falava que a questão da quarentena e da pandemia gera um problema aí também de questão de saúde mental, que muitas vezes é desprezado, né? Então, as pessoas por estarem em casa, não têm acesso à saúde, então outras coisas influenciam também. Então, nesse contexto todo, a gente está aí com um desafio bastante grande de como administrar as empresas, continuar, né, mantê-las de pé diante de todos os problemas. Então, vamos ver o que a gente discute sobre isso hoje, né, que caminhos existem aí. Então, passo a palavra para o Cláudio para ele começar. Cláudio, é com você.
Bom, vou falar um pouco mais de educação, né, que é enfim, acho que o setor que eu estou mais envolvido, não só, acho que como empreendedor e sobretudo agora como pai também, porque o desafio de educar nossos filhos, a sala de aula veio para dentro de casa, né? E eu queria primeiro dar um pouco do contexto para todo mundo, eu não sei se todo mundo está a par do que é o sistema educacional no Brasil, trazer alguns dados para vocês, mas obviamente é um sistema extremamente tradicional, né? Esse modelo tradicional de educação industrial, olha que loucura, né? Onde você toca o sino e você agrupa as pessoas segundo um critério que, na minha opinião, não tem nada a ver com a forma que elas aprendem, que é a data de fabricação, né? A gente separa as crianças por ano, dependendo da idade, e, obviamente, é um modelo massificado que foi criado há alguns séculos atrás, num contexto totalmente diferente, para desenvolver habilidades que, obviamente, não conversam nada com esse modelo que a gente vive. Então, sei, todo mundo aqui, quem tem filho sabe, né, que esse modelo de ensinar todo mundo igual, da mesma forma, na mesma sequência, com o mesmo livro, do mesmo jeito, tem um resultado que é, além de extremamente ineficaz do ponto de vista de aprendizagem, é também do ponto de vista de engajamento e por que não dizer, de autoestima, né? Quantas pessoas que crescem achando que são burras porque não entendem matemática ou acham que não nasceram para isso, quando, na minha opinião, todo mundo tem capacidade de aprender e o grande desafio, o grande problema é com o sistema na forma que ele funciona hoje. E isso vai gerando gaps de aprendizagem e o desafio é que a escola nunca anda para trás, né? Que anda para trás é recuperação, é reforço, é professor particular, a escola tem que andar para frente. Isso vai se tornando uma bola de neve e o resultado o output desse nosso sistema hoje é que no Brasil, mais ou menos, em média, metade dos alunos que começam o ensino médio não terminam, essa é a estatística oficial, e dos que terminam, ou seja, da metade que termina, 10% aprende o básico esperado em português e matemática. Então, esse é o output desse sistema que, obviamente, está completamente falido. E até então, onde antes da pandemia, não só a internet, mas a tecnologia ela era vista com muito até com uma certa negação, né? E é incrível porque acho que é o único ambiente que mudou pouquíssimo aí nos últimos 100, 150 anos. Se você congelasse um professor lá 100 anos atrás e descongelasse ele numa sala de aula, talvez ele estranhasse um pouquinho, tem um quadro ali um pouco diferente, mas essencialmente o papel é o mesmo, que não tem nada a ver com um médico numa sala de cirurgia, por exemplo, que hoje é totalmente inundada por tecnologia. E aí minha provocação é que, assim, a gente, né, nós pais, a gente nunca mandaria nossos filhos para um hospital do século XIX, a gente nunca voaria nossos filhos num dirigível, mas a gente continua mandando nossos filhos para essas escolas que foram criadas no século XIX. Esse é o modelo atual. Com a situação de Covid, obviamente de isolamento, o mundo mudou. Eu diria que a gente avançou 10 anos em 2 semanas, porque do dia para a noite todo mundo teve que se adaptar, todas as escolas, especialmente professores, que até então, enfim, tem muitos professores que sempre deram aula de um jeito e iam continuar dando do mesmo jeito, mas agora tiveram que se adaptar, usar ferramentas online, né, Hangouts ou Zoom, tendo um momento síncrono e momentos assíncronos, então isso deixou de ser uma escolha, e a consequência é que a escola ficou completamente exposta, né? Ela perdeu o controle. A sala de aula saiu da escola para ir para a casa das pessoas e os professores e a escola ficou totalmente desnuda, porque eu duvido que alguém aqui tenha assistido uma aula na escola do seu filho anteriormente e agora a gente assiste, né? Porque está aqui do nosso lado. Não só a gente assiste, como a gente também acho que aprende a respeitar mais o papel deles, porque a gente vê o quão desafiador é ajudar alguém nesse processo de aprendizagem. Mas o fato é que essa situação, ela criou essa situação que, num primeiro momento, todo mundo achou que não ia demorar tanto, mas o que a gente está vendo agora é que a volta, não só ela vai demorar mais, como ela também vai ser uma volta gradual, né? Não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo. E um dos grandes riscos que essa situação hoje traz, que agora está em discussão aí na mídia por causa do Enem, mas é óbvio que famílias no Brasil com mais acesso à tecnologia são as mais privilegiadas,
versus o contexto da maioria dos alunos de escola pública que estão completamente parados, para não dizer outra coisa, assim. Então, eu acho que um dos grandes desafios na volta vai ser esse, vou chamar de nivelamento, mas as diferenças, elas vão se acentuar, não só de alunos de escola pública para escolas privadas, mas dentro de uma mesma sala de aula, quem tem pais que trabalham, né, como é o nosso caso aqui, é muito desafiador você estar acompanhando as crianças e cada um no seu ritmo, cada um no seu jeito. Então, eu acredito que esse vai ser um dos grandes desafios nessa volta, por isso que eu acredito que quando a gente voltar no modelo pós-Covid, tem uma abordagem que a gente aqui no Brasil chama de ensino híbrido, por falta de um termo melhor. O termo em inglês é blended learning, né? Que se você olhasse pré-Covid, todos os países onde você tem um nível muito mais alto de qualidade de educação, ranking do PISA, etc., você já via isso de forma muito mais intensa. Ou seja, o blended learning, a tradução livre, é onde você mescla momentos em que o aluno estuda sozinho, geralmente aproveitando ferramentas virtuais online, e outros onde a aprendizagem acontece de forma presencial, valorizando a interação entre alunos e com o professor. Eu imagino que na volta, essa volta ela não vai ser todo mundo ao mesmo tempo. A gente ainda, eu imagino que vai continuar tendo algum tipo de rodízio de alunos, não todos juntos ao mesmo tempo como era antes. Então, para mim, é inevitável que a tecnologia ela continue, que essas ferramentas online elas se consolidem. E a beleza do que eu tenho visto com o uso de tecnologia é que ela permite um trabalho muito mais dinâmico, muito mais interessante para o estudante, muito mais personalizado, permite que eu consiga trabalhar as lacunas de cada aluno, que eles tenham itinerários que sejam feitos para eles, como se fosse um professor particular, inteligente, dinâmico, automatizado através dos algoritmos, e que a gente consiga dar muito mais visibilidade desse processo de aprendizado, porque hoje, como pai, você só sabe se o seu filho não aprendeu depois que ele vai mal na prova, né, geralmente. Você não, é sempre a posteriori, nunca é preditivo antes, pelo contrário. Então, eu acho que agora abre uma possibilidade enorme de conseguir ter essas informações em tempo real para que a gente não precise esperar nosso filho ir mal na prova para conseguir tomar uma ação, não só eu, família, como escola, né? E é um pouco isso que a gente vem, eu diria, trabalhando aí há 8, 9 anos na GUI, que agora virou quase que necessário você poder acompanhar cada estudante, né? Porque se a escola não fizer isso, as famílias, o nível de insatisfação aumenta enormemente. Então, a escola vai ter que fazer isso. Com a volta às aulas, a questão do nivelamento, a personalização, para mim, ela vai ser fundamental. Então, eu acredito que vai ser um ambiente bem diferente quando a gente voltar. E acho que só para fechar, né, esse raciocínio, eu acho que essa pandemia ela vai impulsionar no surgimento de uma nova geração de aprendizes, né? Não só os estudantes, mas eu acho que pais e educadores estão tendo que se reinventar. É uma nova geração de aprendizes, eu acho que com muito mais autonomia, espero, porque eles estão tendo que desenvolver isso de forma abrupta agora. E talvez esse seja o empurrão que faltava para promover a tão necessária e desejada transformação na educação, né? A gente tem, talvez o maior problema que hoje a gente tenha no Brasil é esse acesso desigual a uma educação de qualidade, que eu espero que num cenário pós-Covid mude de forma bastante radical. Muito bem, acho que tocou vários pontos importantes aí que depois a gente pode voltar, já tem umas perguntas aqui que estão aparecendo, né? Achei legal que você falou aí do Blended Learning, a gente tem tido umas iniciativas lá na FEA de implementar isso, né? É um desafio, principalmente com parte dos professores que é talvez de uma outra geração, tem algumas restrições com relação a isso, mas é um desafio que vai vir pela frente. Então passo a palavra para o Janus, toca lá. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela. Tenho o intuito aqui é mostrar um pouco que essa mudança, obviamente, teve uma aceleração por conta do Covid, mas muito
ela já vinha acompanhando muito a evolução dos veículos de mídia e tudo mais. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo olhando, conseguindo ver a tela? Perfeito. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar meu vídeo, só para agilizar aqui, porque parecendo que está meio instável aqui a minha conexão. Bom, vamos lá. Então, eu quero começar com a seguinte frase: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Isso não fui eu que falei, foi Charles Darwin que falou há mais de um século atrás, né? Eu acho que a Covid está aí para mostrar. As empresas que não se adaptaram vão morrer. Então, você pega todas essas agências de turismo, vão ter que se reinventar, empresas de aviação, eventos, todo mundo tem que se reinventar. Como o próprio Cláudio falou também, a educação está se reinventando. Por que isso? Basicamente, quem não se reinventa acaba morrendo. E essa mudança, ela já começou uma pegada muito forte e tem muito a ver com a mídia, com os meios de comunicação, né? E muito com o conceito de vaporização, que eu vou explicar um pouquinho mais no final para vocês, tá? Então, quando a gente fala do jornal, o jornal o Gutenberg inventou a imprensa, o jornal chegou no Brasil em 1808, o primeiro jornal, tá? E ele levou exatamente 210 anos para atingir um pouco mais de 40% de penetração, tá? Entre a população, tá? Quando a gente vai mais adiante, o rádio foi inventado por Marconi, bom, Tesla, Marconi, tem muita gente que fala que é o Tesla, eu também disse que tem sido o Tesla. Entrou em 1922 aqui no Brasil, a primeira transmissão de rádio foi em 1922, e levou 96 anos para atingir 56% de penetração na população, tá? E aí, a gente pula para o próximo, televisão. Televisão tem 68 anos, chegou aqui pelo Axis, e em 68 anos atingiu praticamente toda a população, né? E aí você pensa muito, quando você está lá na televisão, você pensa muito que muito o comportamento do consumidor era drivado pela televisão. Então, tudo que a Globo era realmente um meio de tendência. Então, o que os atores de novela usavam, eu também quero usar. O que a Xuxa fazia e vendia, todo mundo comprava. Tudo isso era moldado em relação à televisão. Mas aí chegou esse brinquedinho aqui, que em 10 anos, ele simplesmente, isso é dado de 2018, tá, gente? 2020, isso deve chegar perto já de 80%. Simplesmente, em 10 anos, desde que a gente considera o primeiro iPhone, que foi o primeiro smartphone, a gente tem outros smartphones que entraram antes, e mudou completamente a maneira de se comunicar, a maneira de como as novas gerações entendem e se comunicam, e começou a, de fato, acelerar toda essa mudança. Então, foi graças ao advento do smartphone, a internet, obviamente, faz parte disso, mas o smartphone acaba acelerando. Professor Andrés, eu acho que o Janus está com alguma dificuldade de banda. Talvez seja importante situar ele do ponto que ele deve retomar, logo depois que começou a falar do celular. Até caiu a conexão dele. Então, sugiro que o próximo continue e quando ele reconectar, a gente volta de onde ele parou. A gente pode aproveitar aqui para, enquanto ele não volta, colocar aqui algumas perguntas do público. Então, o pessoal estava comentando muito aí sobre a questão do EAD, quanto que vai ser EAD no futuro, aceitação.
E aí coloca umas questões em que nível que a gente entra com EAD por completo, né? Se na educação infantil, fundamental, isso é possível só para os mais velhos, né? Então, Cláudio, se você quiser dar aí a sua contribuição nisso. Sim, bom, existe hoje por lei uma limitação, né, da quantidade de EAD que você pode disponibilizar na educação básica. Ela ainda é uma quantidade pequena, então a gente está falando aí algo em torno de 15%, no máximo 20%, no caso de noturno, por exemplo. Eu não vejo um modelo onde você vai ser 100% EAD, porque eu acho que tem uma série de outros aspectos, né, de sociabilidade, desenvolvimento de habilidades, que nesse cenário remoto, eu acho, enfim, é impossível que isso aconteça nesse contexto de Brasil, mas eu acho que vai ser inevitável ter algum modelo híbrido, como eu falei, né, com uma parte EAD mais forte. Não sei se, minha impressão é que na volta o aluno não vai voltar todos os dias para a escola, acho que vai ter algum tipo de rodízio, então é inevitável que algum componente de EAD maior do que aquele previsto em lei permaneça por um tempo até que a situação vá para um novo normal que, por enquanto, ainda ninguém sabe direito como vai ser, né? Na universidade a gente vê que a aceitação tem sido boa para as aulas que agora migraram para o EAD. Não chega a ser um EAD no conceito que ele é compreendido, é mais só a transmissão da aula à distância, né? O EAD mesmo é uma coisa um pouco mais complexa e melhor construída, né? Acho que o Pessoal, peço Janos... desculpa. Caiu, não sei o que aconteceu aqui, eu tô roteado. Ainda bem que estava com o meu celular e roteei. Posso voltar aqui rapidinho? Volta lá, você estava na parte do celular quando caiu tudo. Caiu, né? Tá bom, vamos lá. Então, deixa eu desligar também minha câmera, só para poder... Bom, então, seguindo, peço desculpas, não... Primeira vez que está aqui, que isso acontece, nas outras lives que eu fiz, a primeira vez que isso acontece. Então, voltando, então, alguém tem dúvida que o celular, obviamente, vai chegar a um patamar em 2050, isso aqui já é não estou conseguindo pausar aqui, pronto, agora foi. Então, 2050, eu acredito que já vai ser, a gente vai estar já 100% da população já vai estar realmente com a operação do celular, antes. Isso aqui é só um guessing, mas eu acredito que isso aí deve chegar muito antes. E o Covid ajuda a acelerar isso, tá? Então, a gente vê muito os nossos avós, os nossos pais seguiam um padrão de compra. Então, o avô comprava um Chevrolet Monza, o seu pai comprava um Cadete, todo mundo seguia a marca. Hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais utilização de marca. Todo mundo, e isso cada vez mais sendo acelerado. Então, vamos falar um pouquinho o que eu vejo, o que nós vemos aí no mundo pós-Covid, né? Então, as empresas vão ter que abandonar a gambiarra digital. Ou você é digital, ou você não é digital, tá? Então, o comércio online deixa de ser uma opção secundária de compras. As lojas físicas serão redesenhadas. Por quê? Porque as pessoas não vão mais querer aglomeração. A pessoa vai querer aquela distância. Vai ter aquele medo, aquela coisa que vai se ter por um bom tempo. Não existe setor na economia, o tamanho de negócio que possa dizer eu tenho necessidade de investir, eu não tenho necessidade de investir no digital. Então, a gente vê muito isso. A quantidade de empresas que não estão investindo, que deixaram para depois, empurraram o investimento em e-commerce, mas estão sofrendo agora, tá? E você também vê o consumidor sendo forçado para o digital, né? Como o próprio Cláudio falou, a gente vê também isso no consumo. Havia-se um público que era aquele público restrito de loja. O cara comprava sempre uma loja física. Acabou. Tá? Ele agora está se vendo forçado, e a gente tem uns dados de mercado, o Google Brasil nos passou esse dado, que já temos 30% de novos consumidores que nunca haviam comprado no online, nunca haviam realmente acessado um site na vida. Tá? Então, de fato, eles estão entrando e é um novo público que vai começar a ser doutrinado com online. Tá? Você pode ver esse movimento também com o que o mercado americano já está se programando. Mais de 1 milhão de pessoas foram demitidas no mercado americano, tá? E apenas 85% devem serem readmitidos.
porque a demanda para a loja física, a demanda daquele consumidor que se direciona para a loja física vai ser menor. Tá? E a gente já vê isso na China. 95% das lojas do Starbucks foram reabertas na China e apenas 60% do movimento. Tá? Então, muita gente está assumindo aquele comportamento grab and go. Ela chega na Starbucks, compra e vai embora. Então, não fica lá, não fica para conversar, para papear, somente paga e a maioria simplesmente não vai. Né? Então, apenas 60% do que era ficou. E aí, o que muda de hábito, gente? Eu acho que assim, viagens vão mudar radicalmente, uma redução absurda na viagem de negócio, até pelo custo. Então, as empresas vão perceber que viram agora que não é tão difícil fazer um video call, não é difícil fazer uma conferência com mais de 30 pessoas, 40 pessoas, todo mundo conseguiu se virar. Então, para que você vai se deslocar até, sei lá, outro lado do mundo, um gasto enorme para a empresa em passagens, em hospedagens, você tem toda a tecnologia a seu favor. Né? Outra coisa que é algo que vai mudar muito é o supply chain, tá? A dependência com a China, dependência com qualquer país. Você não pode ser dependente, você precisa realmente diversificar o seu supply chain. Tá? Então, sai também o estoque just in time e entra o estoque just in case. Você precisa ter um estoque de segurança. O que alguns viram, empresas que eram muito dependentes de fábricas na China, no começo da pandemia, ficaram sem estoque, porque não tinham se preparado para isso. As fábricas chinesas começaram a parar e você, consequentemente, parou de vender porque você não tinha como produzir. Tá? Isso aqui é só uma matriz que a gente começa para entender um pouco como as empresas têm que sair do zero digital para o mundo total de digital. Então, desde o início, você não tem estratégia, você não tem KPIs de digital, você não tem... você é uma pessoa realmente focada no tradicional e você vai subindo as escadinhas até chegar no mundo otimizado de digital, onde você consegue ter o teu omnichannel com a sua loja, com o teu e-commerce, você consegue ter informação real time, just in time, você consegue conversar mudar a sua estratégia de marketing ao mesmo tempo, tá? E basicamente é isso. Voltando ao conceito da vaporização, eu acho que o celular vaporizou um monte de coisa, inclusive aí o Felipe está aí para comprovar o iFood. O iFood não existiria se não houvesse o smartphone, né? O smartphone possibilitou uma série de coisas e vaporizou uma série de outras coisas. Então, tudo isso que a gente vê aqui nesse slide são todas as coisas que foram vaporizadas pelo smartphone e pela tecnologia, pela essa mudança radical que a gente está vendo aí, né? Então, eu queria finalizar. Quem fez esse conceito do whatever can be vaporized will be vaporized foi o Robert Becker. E agora, isso foi um conceito já criado há anos atrás, e agora se acelera muito mais com a Covid. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Acho que realmente essa questão importante aí do digital crescendo muito, né? A gente tem se preocupado bastante com isso, tanto nos cursos da FIA que a gente oferece, de colocar várias disciplinas nesse contexto, quanto na FEA, né? Na FEA USP. A gente está contratando um professor agora. A gente teve 34 inscritos para o concurso e o edital do concurso, metade das disciplinas e do conteúdo é ligado com o marketing digital, né? Então, acho que é uma tendência aí que a universidade está tentando correr atrás, já está um pouco atrás nesse sentido, mas que a gente está correndo para alcançar, né? Então, Sim, com isso, passo a palavra aí, Alexandre, o homem do pão. E aí, Andrés, nosso homem do pão é mó legal. Bom, gente, para começar, uma coisa que eu queria pontuar para quem está ouvindo é que acho que o mais importante assim numa noite como a de hoje não é o que a gente está falando, não é o específico dos casos que a gente está apresentando. Eu acho que o mais importante que tem que ficar para vocês são as reflexões que essa nossa fala pode estimular, né? Como vocês pensam de um jeito diferente e aplicam
essa estrutura de pensamento, acho que na área de vocês. E aí eu queria organizar a minha fala, começando, assim, rasgando com um exemplo prático, e depois eu vou dizer um pouco da reflexão teórica que está por trás. Então, prático, eu estou vivendo isso todo dia, né? Na empresa que eu trabalho, parece que todo mundo começou a fazer pão, todo mundo começou a fazer bolo no isolamento. Já tem uma porrada de meme que fala que... Tem um que eu adoro, que é assim, ó, se você ainda não fez bolo no isolamento, você não sabe ser um quarentiner, né? Tem os outros que é o hashtag pandemia. Cara, a gente está vivendo uma pandemia. O Estadão hoje, né, colocou no ar mais um episódio do podcast deles, o Na Quarentena, com o Luiz Américo. E o nome desse podcast, desse episódio, é Fazer Pão na Quarentena, uma tendência que veio para ficar. Hoje, acho que às 5h20 esse episódio foi para o ar. E aí o Luiz Américo fala como as pessoas começaram a perder o medo e literalmente meter a mão na massa. O Luiz Américo ele dá um spoiler do que eu ia falar hoje, porque ele fala justamente disso, né? Que as pessoas estão aprendendo que só com 4 ingredientes elas já tiram pão. Você só precisa de farinha, de água, de sal e fermento. As pessoas já perceberam e começam a colocar no seu discurso que o fermento biológico do supermercado é fermento natural. Porque tem gente que fala, não, o pão é fermento natural. Mas pera, o fermento biológico que está no supermercado é natural, é levedura, Saccharomyces cerevisiae, e elas começaram a perceber já isso. O Luiz Américo fala, e aí para mim ele mata pau, que ele fala que quem meteu a mão na massa e começou a fazer pão, percebeu que fazer pão não é que você tem que trabalhar no pão por 2, 4, 12 ou 18 horas. Na verdade, você trabalha poucos minutos espalhados ao longo de 2, 4, 12, 18 horas. Porque você vai, age um pouquinho, deixa repousar. Age um pouquinho, deixa... Então, não é que te toma muito tempo. Te cobra um planejamento, porque em dados momentos você vai ter que interagir. A gente começa a ver que o número de pessoas que começou a fazer pão disparou, o número de pessoas que estão postando em rede social disparou, o consumo de farinha e de fermento disparou, e hoje a gente vê no supermercado ruptura de farinha e de fermento, né? Hashtag pandemia. Então, o que esperar desse hábito de fazer pão pós-isolamento ou pós-Covid? E aí eu pego um pouco de um referencial teórico que eu gosto muito, que não é novo, que é o tipping point, o ponto da virada do Malcolm Gladwell, né? Jornalista canadense, que ele fala nesse livro que a melhor maneira de compreender o surgimento das tendências, da moda, os fenômenos da propaganda boca a boca, qualquer outra mudança misteriosa que vai explodir no dia a dia, é a gente pensar nelas como uma epidemia. E pensar nesse negócio de epidemia agora tá o momento vem a calhar. E aí ele termina falando que ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus. O que o Malcolm Gladwell fala é que o que tem por trás dessas epidemias são 3 princípios, que é o poder do contexto, e aí ele fala que é necessário uma pré-condição, uma latência para que a coisa aconteça. Ele fala que existe uma questão da regra dos eleitos, então é necessário que tenha algum start e que essa mudança ganhe visibilidade. E ele fala do fator de fixação, que é um reforço para esse comportamento. Fazendo um paralelo, usando uma metáfora, como se a gente falasse, num palheiro, a palha tem que estar seca. Existe palha seca. E aí vem alguma coisa que faz uma fagulha, que risca um fósforo. E aí a gente não apaga, a gente não faz esforço para apagar. A gente pode até botar querosene. E aí a coisa se alastra. Então, esse que o Gladwell apresenta como um dos movimentos que fazem as epidemias pegar, parece que está acontecendo agora em vários setores.
Quando a gente fala de tendências, de megatendências, a gente olha para a peste, cara, tá tudo aí, sabe? As tendências políticas, econômicas, sociais, culturais, tecnológicas, ambientais, elas estão aí como essa latência, como essa pré-condição, como essa palha seca. Aí vem um novo comportamento estimulado pelo isolamento. Mas ele vem em cima de alguma coisa que já tinha essa cama montada. A gente não apaga esse fogo e a gente põe querosene, né? Aí a gente faz a coisa pegar. Quando a gente cruza o pensamento do Malcolm Gladwell com o fazer pão, o que a gente vê? Já tinha uma tendência das pessoas ficarem mais em casa. Já tinha uma tendência comportamental das pessoas buscarem um resgate, buscarem fazer as coisas como elas faziam antes, delas buscarem as suas origens. A gente pode dizer que a gente passava tanto por uma tendência chamada de cocooning, como por um lance que a gente encontra muito textos falando do desconectar para se reconectar. Quando a gente fala do cocooning é filho dessa sociedade dos excessos. Cara, e nessa sociedade dos excessos, o remédio para o excesso parece que o ficar em casa é o novo sair. A gente começa a buscar grupos menores para se encontrar com famílias e amigos em casa. A gente volta a valorizar o bairro, a gente volta a valorizar o a pé, a gente valoriza o home office, a gente valoriza as disponibilidades tecnológicas que nos ajudam a manter o contato à distância, e aí entra muito na vaporização que o Janus falou, entra muito no iFood do Felipe, que possibilita que a gente peça o melhor da culinária na nossa casa. A casa começa a ter mais área de lazer e área de trabalho não improvisado, porque mudou a função da casa. E a gente está separado, mas a gente está junto assistindo a mesma série de forma síncrona no streaming, mantendo contato por uma rede social. Cocooning. Quando a gente fala de desconectar para se reconectar, tem a mesma coisa. Né? O uso intensivo de tecnologia da informação acaba causando um desgaste que faz com que as pessoas valorizem o tempo sem conexão. Eu preciso, tipo brincadeira infantil, que a gente fala do PIX, né? Que é a área segura que você está salvo ali. Eu preciso de PIX no meu dia. Silêncio, espaço e tempo viram artigos de luxo. Às vezes eu quero só fazer nada em silêncio comigo mesmo. Artesanato, leitura, culinária, esportes, caridade. O que antes era hobby começa a ganhar mais espaço na nossa vida, né? E a gente volta a resgatar essa valorização do eu, das minhas origens e do que realmente importa para mim. Quando a gente fala de se desconectar para reconectar, associado ao esporte, você vê aqueles caras que são ultramaratonistas que correm 100 quilômetros por dia na montanha e fala que não, esse tempo é legal porque eu estou comigo. Você está sozinho? Sozinho não, eu estou comigo. Haja vontade de ficar consigo. Dói no joelho só de pensar. E aí, cara, o Covid ele vem e ele acelera várias coisas. Ele acelera o hábito de fazer pão em casa, que já vinha num crescente. Mas ele deixou as pessoas em casa, as pessoas tinham mais tempo em casa, e aí as pessoas viam um amiguinho postando foto de pão e falaram que a gente tem muita gamification, um desafio. Se ele pode, eu também posso, já tinha vontade de fazer, eu vou fazer agora. A pessoa fez pão, postou sua foto do pão, porque se você fizer e não postar, parece que não conta. A foto foi elogiada pelo amiguinho, que incentivou a fazer novos pães, incentivou os amiguinhos a fazerem pão. Esse negócio de fazer e postar, cara, tá conectado com outra tendência que o Guy Debord já tinha cantado a bola lá em 1967, quando ele fala da sociedade do espetáculo, que a gente, além de ter, a gente quer parecer. A gente fez pão, pôs foto, a celebridade fez pão e postou sua foto fazendo pão. Então, o Guerra
do Fresno fez a sua foto de pão e ela espalhou. Os jornalistas comentaram a pandemia. Hoje o Estadão faz um podcast dedicado ao hábito de fazer pão. O que já era um hábito crescendo, que já tinha as suas mega tendências suportando, vence as barreiras e aquele mito que era difícil fazer pão começa a ir por água. A gente começa a destruir vários mitos, né, durante esse momento da dificuldade. E se o mundo se separa, né, entre aqueles que já fizeram pão e que não fizeram pão, o que a gente está vendo é que na pandemia o lado de cá de quem já fez pão está ficando maior. E mesmo quando acaba o isolamento, aquelas pessoas que já meteram a mão na massa, já tiveram a experiência, elas vão continuar sendo gente que já fez pão. Vai acabar o isolamento, as pessoas vão sair mais. E vão fazer menos pão, mas elas vão continuar fazendo com alguma frequência. Mesmo porque tem gente que hoje está fazendo pão com uma frequência que não tem tanta gente para comer o pão que está sendo feito. Eu mesmo que caí nessa, eu começo a distribuir pão pelos vizinhos do prédio, porque não tem boca em casa para comer tanto pão. O Sasaki estava falando de educação. Se a gente tentar aplicar a mesma lógica em educação, cara, na fala do Sasaki aparece respeito, aparece empatia, aparece humanização, aparece foco no aprendizado, aparece uma coisa fantástica que é personalização. Não tem nada disso que é realmente novo. Mas o que a gente vê é que nesse momento que as pessoas estão precisando molhar o pé na educação à distância, elas estão perdendo o medo. Então eu acredito, tinha muita coisa no chat falando, o EAD cresce, o EAD fica, o EAD... Cara, tem muita gente que está molhando o pé e está vendo que o EAD hoje é muito melhor do que era o EAD no passado. E aí elas ficam. Né? Se a gente pensar o EAD hoje, quem já era aluno de EAD em pós-graduação está muito mais preparado para o isolamento, para fazer reunião online, porque desenvolveram competências comportamentais muito melhor para esse ambiente online. Então, tem muito ganho. Né? E eu acho que essa mesma lógica, esse mesmo movimento, esse mesmo tipo de pensamento, ele se aplica em várias indústrias. Né? Já existe uma tendência, o isolamento acelera e depois a coisa cresce. Andrés. O Andrés está rachando o bico, cara. Achando incrível aqui a sua... Porque, na verdade, você pegou uma coisa simples que está acontecendo, que é o pão, né? E transformou isso numa explicação para a aceleração de algumas coisas aí do comportamento, né? Acho que, nesse sentido, os alunos da escola Waldorf estão na frente, porque eles já fazem pão na escola. Eita, né? Cantam. Então, Pintam pois é. Acho que isso liga com o que o Cláudio comentou antes, que é a questão da autonomia, né? Quando as pessoas conseguem desenvolver autonomia, aí a coisa caminha. Né? Alguém fez uma pergunta lá no começo do mimimi. Acho que a questão é o quanto a gente consegue ensinar para as crianças e adolescentes, no nosso caso também na universidade, as pessoas terem autonomia, né? É isso que faz com que as coisas aconteçam. Mas, falando do pão, a gente passa para o Felipe para encerrar aqui nossos comentários gerais para depois responder perguntas. Perfeito, obrigado aí, Andrés. Bom, gente, falando um pouco do iFood, eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe é, gente, mudou alguma coisa do que vocês já tinham pensado? E a gente entende um pouco que a nossa missão é revolucionar o universo da alimentação por um mundo mais prático e prazeroso. Isso não mudou. O que mudou, pessoal, é que isso acelerou. Né? A gente fala um pouco que, como já outras pessoas falaram aqui hoje, o que deveria acontecer nos próximos 2 anos, ele aconteceu num período de 2 meses para a gente. Isso acelerou alguns projetos nossos. Então, tem um projeto nosso, por exemplo, onde a gente
vai no restaurante e a mesma experiência que a gente dá no iFood para o usuário, a gente daria no restaurante. Então, você não teria que chegar, chamar o garçom, esperar o garçom vir, pegar o prato, chamar o garçom de novo, pegar a bebida, chamar o garçom de novo, pedir a conta, chamar o garçom de novo, pagar a conta, né? Tinha um projeto nosso já, olhando para outras coisas, onde a gente tinha a mesma experiência do iFood. Você chegava lá com o seu smartphone, sentava no restaurante, já pedia tudo, só trazia, já fazia o check-out por meio do celular, e você simplesmente saía. Imagina o ganho de produtividade na hora do almoço, por exemplo. E essa era a nossa intenção no começo, né? Agora, com a pandemia, claramente esse tipo de solução que a gente vai trazer para frente, ela vai tomar outro valor. Porque provavelmente o contato é uma das coisas que a gente mais vai ter que evitar mesmo nos meses que a gente vai sair para frente. Então, esse é um ponto de aceleração, né? Em termos gerais que a gente vê. Aceleração não só para as pessoas físicas, pessoal, para as pessoas jurídicas, né? Tem um monte de usuário novo no iFood, mas tem um monte de restaurante que não pensava que ia entrar dentro do iFood e entrou, teve que entrar. A gente vai falar um pouco disso também. Então, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, começa a ter uma aceleração desse universo digital. E com isso, pessoal, a gente fala que o maior desafio que a gente tem nesse momento é o que a gente chama dentro do iFood de o equilíbrio do ecossistema do food delivery, né? O que é o equilíbrio do ecossistema? O equilíbrio do ecossistema é consumidor, é entregador, é restaurante, tudo isso suportado, né, por o que a gente chama de food lovers, que somos todas as pessoas que trabalhamos dentro do iFood. Então, eu vou passar exemplos rápidos de como a mudança dos consumidores fez com que a gente tivesse que mudar algumas coisas desse tripé, desse ecossistema. Eu acho que o mais importante que o Alexandre falou, aqui são menos os exemplos em si que a gente está falando, e muito mais quais desses exemplos que a gente vai dar para vocês hoje, a gente pode tomar para as empresas onde a gente trabalha, né, no dia a dia. Então, quando a gente fala dos consumidores, gente, primeiro, que coisa que a gente viu naturalmente no e-commerce? Um aumento de frequência, né? As pessoas estavam acostumadas a pedir a pizza domingo à noite. Esse é o jeito que o delivery entra no mundo, né? O delivery entra no mundo como um substituto da pizza do domingo à noite. E aí o pessoal começou a pedir no almoço, porque está de home office. Eventualmente, no Dia das Mães, a gente viu muito pedido no café da manhã, por exemplo. E aí a gente começa a ver cada vez mais esse tipo de, vamos falar de frequência dos consumidores. Segundo, vou falar um pouco aqui também de como muda em termos de segurança. Muitos consumidores novos que entraram no app já tinham receio de pagar, né, e falar assim, mas será que faz sentido eu colocar meu cartão de crédito no celular? E aí isso se intensifica quando a gente começa a ver o Covid também, né? Aí além do medo no pagamento, tinha o medo do contágio. E isso fez com que a gente mudasse drasticamente a nossa comunicação, né? A comunicação do iFood sempre foi uma comunicação super promocional, super alegre, aí com o Fábio Porchat, como vocês viram muitas vezes em termos de promoção, a gente mudou esse fato da comunicação e começou a ter uma pegada muito responsável. Para vocês terem uma ideia, hoje dentro do iFood, a gente não tem meta de crescimento para esses próximos meses, tá? Por quê? Porque a gente entende que não é o crescimento que vai drivar os próximos meses para frente, é a responsabilidade. Estou vendo algumas perguntas aqui dos apoios aos entregadores, vou falar um pouco disso na sequência também, né? Então, quando a gente olha o consumidor, de fato mudou frequência, mudou o horário que ele comia, mudou quem entrou dentro do aplicativo. Quando a gente fala para o entregador é um pilar fundamental para a gente no iFood. E o que a gente vem fazendo com os entregadores? A maior preocupação nossa com os entregadores é a parte de segurança. Então, quando a gente fala da segurança dos entregadores hoje, que estão indo, pegando a comida no restaurante, levando a comida para todos nós em casa, também nos mercados, que agora o iFood acelerou essa entrada no mercado também, a gente hoje já mandou mais de 50 formatos para entender como eles devem lidar em termos de água, sabão, álcool gel e assim por diante. E, além disso, a gente já fez um investimento de mais de 14 milhões de reais em máscara. A gente já fez mais de 14 milhões de investimento em álcool gel, e eles vão pegar o álcool gel e a máscara. E uma coisa que a gente cuidou muito foi, para eles pegarem o álcool gel e a máscara, a gente paga a saída para eles, né? Para eles não sentirem que vão perder para ir pegar isso, versus para ir pegar uma comida num restaurante que vai para o consumidor. Então, de novo, é muita preocupação com o ecossistema, gente. Acho que essa é uma coisa que todos nós temos que ter na cabeça. Não adianta só a gente acelerar uma parte do nosso negócio se o ecossistema ele não está bem coberto. Quando a gente fala de restaurante, né, em termos de restaurante, a gente
mudaram muitas coisas. Pensem que o delivery hoje não é a função principal dos restaurantes, né? A função principal do restaurante é o salão. Do dia para a noite, entrou a quarentena e os restaurantes viram que tinha que fechar o salão e ficaram só no delivery, né? E não estavam preparados, não necessariamente o prato que você mais vende no salão é o prato que você mais vende no delivery, né? Então, aí onde está a beleza da tecnologia, pessoal, em como a gente, através de tecnologia, escala muito mais rapidamente as coisas para os restaurantes. Imagina, faz 20 anos atrás, você ter que ligar para 170 mil parceiros de um dia para outro para falar quais são os tipos de condições para abrir o restaurante, como é que a gente ia mudar o dia a dia do delivery, como é que a gente ia avisar para 170 mil restaurantes e parceiros que eu tinha mudado meia hora o horário que os consumidores pedem no almoço e o jantar. Aí a tecnologia traz um valor gigante, né? Você sobe uma solução dentro do app que temos com os parceiros, dentro do que a gente chama de portal do parceiro, todo mundo vê ao mesmo tempo. Então, esse tipo de mudança aceleraram o negócio dos restaurantes também. Quando fecharam os shoppings, por exemplo, a gente fez um trabalho super legal dentro do aplicativo que tem nos restaurantes, eles podem ver as áreas de entrega onde os restaurantes que eles fecharam cobriam e os que eles têm aberto fazem uma sobreposição com essa área de entrega. Então, o que eles tinham perdido potencialmente numa loja de shopping era sobreposto por uma loja de rua. Isso só é possível ser feito porque a quantidade de dados que a gente tem dentro de casa para ajudar nossos parceiros, né? Então, de novo, esse equilíbrio de consumidor, de entregador e de restaurante é o mais importante e como a gente está trabalhando aqui nesse momento. O que a gente fez também com os restaurantes? Até aí eu falei muito de, cara, vamos colocar a tecnologia. Mas, além disso, a gente, primeiro, a gente entendeu que um dos maiores dores dos restaurantes é o fluxo de caixa, né? Então, geralmente os restaurantes recebem 30 dias depois que a compra acontece. A gente antecipou isso para 7 dias. Isso fez com que a gente colocasse no mercado mais de 2,5 bilhões de reais em termos de fluxo de caixa para os restaurantes. E, de novo, isso cuidar com a empatia do parceiro. Além disso, a gente criou um fundo que já vai em 100 milhões de reais para a gente conseguir apoiar esses parceiros, né, dentro da parte financeira deles, dentro dessa pandemia. E o para retirar, que você retirar no restaurante, a gente zerou a comissão. Além disso, a gente fez um curso também para os restaurantes, que é 100% gratuito, em parceria aí com a Conquer, onde eles entram, vendem fluxo de caixa, bastantes profissionais explicam para eles como funciona. Então, esse é um pouco do resumo do que a gente vem fazendo, de como esse nosso tripé mudou drasticamente de um dia para outro, e aí a companhia inteira se mexeu nesse caminho para garantir que as coisas aconteçam do melhor jeito para todo o ecossistema, né? Então, acho que era isso um pouco dessa primeira entrada aqui. Muito bem, Felipe. Obrigado aí pela contribuição. Acho que a gente pode, então, aqui começar com as perguntas. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Cláudio, porque eu entendo que a sua empresa ela tem uma visão de como a educação deve ser gerenciada e como é que isso acontece, né? E a gente falou um pouco aqui de escola Waldorf, etc. Tem outras pedagogias aí. Como é que você enxerga essa relação dessas diferentes pedagogias e o trabalho que vocês fazem? Bom, eu acho que com relação à pedagogia é uma opinião muito pessoal, né? E claro que tem diferentes modelos, diferentes abordagens. Para mim, o jeito que eu acredito é muito mais importante do que... Eu não estou dizendo que memorização não é importante, porque todo mundo aqui vai ter que fazer prova para alguma coisa algum dia. E faz parte do nosso dia a dia a capacidade de você reter conteúdos de forma mais estendida. Mas para mim é muito mais importante fazer coisas com o conteúdo, né? O que eu construo, o que eu faço, que habilidades eu estou desenvolvendo. E eu vejo isso aplicado de diferentes formas em diferentes, entre aspas, tendências ou pedagogias. Para mim, passa muito por gerar engajamento do estudante. Eu falo aqui pelos meus filhos também. O processo de aprendizado, ele é baseado em um vínculo emocional, ele é baseado em o estudante ver sentido naquilo que ele está estudando. E para mim o grande desafio desse modelo de escola que a gente tem é justamente a falta de
propósito, a falta de relação com os porquês, a falta de... Estou generalizando um pouco, mas esse modelo onde o professor fica falando só e o aluno finge que está copiando e aprendendo, não necessariamente o aluno está pensando. E para mim a gente só aprende quando a gente pensa. Então, estou dando esse contexto porque para mim o uso da tecnologia, eu não vejo a tecnologia como substituta do professor, pelo contrário. Todos os estudos que eu vejo do uso de tecnologia em sala de aula, o resultado é mais eficaz quando ele potencializa o trabalho do docente. O que eu vejo é que pode ser muito mais eficaz é o estudo individual. Esse sim, eu vejo que a tecnologia pode ter um papel muito importante, porque eu posso escolher qual professor, qual videoaula de qual professor eu quero assistir. Eu posso voltar quantas vezes eu quiser. Eu posso ter um plano de estudos que é feito para mim, com base nas lacunas que eu tenho, com a forma que eu gosto de aprender melhor. Então, para mim, é esse modelo, essa combinação que, para mim, ela pode ser muito poderosa, desde que ela seja executada com esse olhar. E aí, obviamente, traz um grande desafio, que é a formação dos nossos docentes, né? De forma geral, nesse país, é muito focado no conhecimento técnico, é zero focado em práticas de sala de aula, que, na verdade, são os desafios do dia a dia. Quem tem filho aqui sabe, eu desafio qualquer um a fazer duas coisas. Primeiro, dar uma aula com 30, 40 jovens, crianças, adolescentes, vai ver o desafio que é isso. E o segundo é experimenta sentar numa escola mais tradicional, com professores mais tradicionais e ficar 5, 6 horas escutando só e tentando prestar atenção. É uma tortura, é inviável, seria impossível para a gente, e assim como é para as crianças que estão lá sendo obrigadas a fazer isso. Então a gente tira o prazer de aprender, né? Vira a obrigação de estudar, entre aspas. Realmente é um desafio que você coloca, e acho que essa questão da interação com a tecnologia, como usar, é muito importante. Minha esposa Marina é professora das crianças e ela sempre fala isso, né? Quero ver os pais darem aula para 30 crianças, que eles vão entender como é que a coisa funciona. Então, essa frase eu já ouvi em casa aqui várias vezes, né? Mas aí eu vou juntar aí acho que alguns restaurantes fazer uma transição para uma coisa que o Felipe comentou. Acho que muitos restaurantes eles têm enviado para a casa das pessoas as refeições semi-prontas, né? Então, acho que é um caminho intermediário entre aquilo que o Alexandre falou de a pessoa ter a sua própria autonomia e fazer em casa, e você colocar o consumidor para ele fazer uma parte, pelo menos, para ele sentir que ele está participando, né? Se quiserem comentar. Não, André, acho que sem dúvida a gente entende que existe espaço para tudo, né? Quando a gente vê, tem muito consumidor de fato que adora cozinhar e gosta de fazer seu toque em casa. Tem muito consumidor que gosta de pedir mercado, como comentei, a gente está também nesse segmento de mercado agora, e tem muito consumidor crescendo e colocando o mercado para dentro do aplicativo também, e tem consumidor que gosta do delivery pronto. Uma das perguntas até que surge aqui para engatar, Andrés, e a segurança dos consumidores que recebem, às vezes, esse ponto. A gente, 3 dias depois que foi declarada a quarentena, a gente criou a entrega sem contato, né? Então, a entrega sem contato, dentro dos prédios ou dentro de algumas casas, o entregador pode deixar a sacola lá e a pessoa pega a sacola, faz a higienização e assim por diante. Então, de fato, a gente entende que existe mercado para todos os tipos de refeições, como você comentou. Acho que aí entra algo que o Janus falou, né, de coisas que vão sendo vaporizadas em função da necessidade do distanciamento e etc. Acho que vai abrir espaço para mais coisas desaparecerem, e a tecnologia vai ter um papel importante aí de fazer isso acontecer, né? Com certeza, muitas coisas aí vão ser, vai acelerar, né? Acho que o grande vetor de aceleração que o Covid está sendo, você vai ter, por exemplo, o Uber está fazendo testes com carros autônomos, porque eles sabem que em breve, ou eles fazem esses testes com carros autônomos, ou eles vão perder essa corrida, porque eles sabem que motorista não vai ter mais.
né? Você vai pegar um carro, você vai preferir muito mais confiar numa máquina para te levar do lugar A ao B, do que uma pessoa que pode estar contaminada com alguma coisa, ou que não pode ter confiança duvidosa. Então, pode ser uma pessoa com índole duvidosa. Então, eles sabem disso. Então, está acelerando muito a pesquisa por carros autônomos e tudo mais, que isso vão ser vaporizados mesmo. Então, os taxistas, todo esse pessoal, eles vão ter que repensar, porque isso é muito rápido, tá? Eu estava estimando que isso, em 10 anos a gente já teria um grande impacto em relação principalmente ao transporte público. Eu acho que isso, depois da Covid, eu acredito que em 5 anos isso já vai ser realidade. Então, você já pegar um meio de transporte autônomo, que chega da A ao B, sem contato com nenhum outro ser humano, isso já é realidade, vai ser realidade. Olhando aqui as perguntas, o Alexandre Pena, ele comenta aqui que o Brasil não é digital, né? Então, se a gente sair do eixo Rio-São Paulo, a coisa muda de figura. Acho que tem um ponto interessante aí, né? Que explica um pouco também a questão da transmissão do Covid e várias coisas, porque o Brasil ele é muito diferente, é como se fosse uma Europa inteira encaixotada num país só, né? Com diferentes realidades aí, tanto na parte da educação, quanto até na demanda pelos produtos e serviços, né? Então, vou devolver para o Alexandre ali e perguntar, esse crescimento, essas mudanças que vocês têm visto aí de compra das empresas, é só no grandes cidades ou está espalhado pelo Brasil? Andrés, a gente vê isso espalhado pelo Brasil. O que a gente vê, e aí o Sul, né, quando a gente fala os estados mais frios do Sul, eles já têm muito hábito de fazer pão. Então, você vai para o Rio Grande do Sul, algumas regiões mais do interior de Santa Catarina, você tem menos padaria. E as pessoas fazem pão desde sempre, que nem se faz arroz e feijão. A pessoa faz arroz, feijão, faz pão. No Nordeste, o pão ele é muito mais doce do que o pão no Sudeste. Então, aquele pão macio, grandão, tipo, o pão de hambúrguer lá vai muito mais açúcar do que vai o pão aqui. O pão de hambúrguer vai mais ou menos 30% de açúcar, lá vai muito mais. Então, você tem muita diferença nos tipos de pão. Mas o Brasil inteiro começou a fazer mais, o Brasil inteiro começou a cozinhar mais. E eu acho que nessa pergunta tem um ponto que é bacana, que está meio que na fala de todo mundo. Quando a gente fala de comportamento do consumidor, nunca existiu, mas agora está muito mais evidente que não tem mais esse one fits all. Não dá para dizer que gente é assim. Tem gente que é de um jeito e quer a comida para ser personalizada em casa, e tem gente que quer a comida pronta, se puder vir no prato é melhor, e tem gente que só quer um shake, né? Tem gente que come quinoa durante a semana e come bacon no final de semana. Quando a gente fala do estilo de aprendizado que o Sasaki falou, cara, você pega os estilos de aprendizado do Kolbe, cada um aprende de um jeito. E numa escola tradicional, você ensina todo mundo do mesmo jeito. E o professor, muitas vezes, ele ensina todo mundo do jeito que ele gosta. E não é nem do jeito que a maior parte da turma assimila. O Nilson Machado, lá da educação, fala, né, do conhecimento como uma rede de significados. E quanto mais espessa e mais grossa for essa rede, maior o conhecimento. A forma decoreba, você não constrói a rede. Você trata a educação como se fosse um balde enchendo de água. O problema é que muitas vezes esse balde está bem furado, né? Quando a gente pensa no Janus, na empresa que ele trabalha, cara, é a prova de que existe times no Brasil e polares no mundo, né? Porque tem gente que é time Samsung e time Apple. E depende da região, muda os times. Assim, tipo, eu sou time Samsung. Eu sou time Samsung. Eu tenho os dois, mas eu sou time Samsung. Ainda bem. Acho que o ponto de comportamento do consumidor é isso. A gente precisa entender o outro, enxergar o outro com empatia para realmente entender o outro, e sem rotular. O Brasil é gigante. Mas se eu pegar aqui, talvez eu seja mais parecido com um cara que está do outro lado do planeta do que com o meu vizinho de porta, que tem o mesmo gênero, idade, classe social, nível educacional. Gente é diferente. Isso é maravilhoso.
Muito bem. Essas palavras sempre trazem reflexões, né, Alexandre? Muito bom. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, então vou fazer uma rodada final aqui com cada um para poder fazer um último comentário e se despedir, né? Então, começamos aí com o Cláudio. Acho que só para concluir, né, é sempre muito bom para mim poder participar de uma discussão como essa. É muita incerteza, né, que hoje acho que paira em todo cenário que a gente pensa, então poder aprender com um grupo como esse, acho que tem muito valor. Eu acho que fica a reflexão para nós acho que essa situação ela tem nos levado a pensar no que é mais essencial, né, no que é mais importante. E esse convívio, entre aspas, forçado com a nossa família também, eu acho que resgata tanta coisa bacana que no dia a dia a gente acaba perdendo. Então, para mim, eu vejo como uma grande oportunidade, sabe, da gente se reinventar, da gente repensar coisas que até então pareciam tão importantes, hoje a gente vê que não são tão importantes assim. E talvez mais do que qualquer outra coisa, né? Quem empreende nesse país é porque a gente acredita nesse país, né? É porque eu tenho certeza que bons empreendedores podem empreender em qualquer lugar e a gente escolheu empreender aqui nesse país. Quando eu comecei a Geek aqui, eu queria que a Geek fosse feita por brasileiros para brasileiros, né? E hoje está difícil a gente ser otimista com tudo que está acontecendo. Mas eu acho que a gente não pode perder a esperança, a gente não pode ceder a atalhos. A gente tem que continuar fazendo aquilo que nos foi ensinado, né, os valores que a gente foi criado, fazer a coisa certa no matter what, porque para mim acho que só tem esse caminho, por mais difícil que seja nesse país. Então, acho que fica essa reflexão para todos nós. Bem, Janus? Bom, primeiramente quero pedir desculpa pela minha internet, que tirou um pouco aí o prumo, mas o que o Cláudio falou. Eu acho que eu acho que o que fica após essa pandemia, eu acho conhecimento, eu acho que as pessoas vão sair dessa pandemia mais fortes, mais preparadas e realmente com um poder de reação maior do que havia assim antes. A globalização, ela tem esse efeito. Não acredito que seja muita gente fala da gripe espanhola, que foi em 1918 até 1920, mas o pessoal esquece de falar que houve a gripe asiática nos anos 50, a gripe de Hong Kong nos anos 60, que matou 10 milhões de pessoas. Berlim tinha corpos espalhados no metrô, lá o metrô de Berlim para empilharem os mortos nos anos 60. E porque o mundo não era tão globalizado, então isso acabou ficando, né, e ninguém lembra, ninguém quer dessa geração dos baby boomers, acabam lembrando. O recado que eu tenho aqui é esse. Esse é um recado. O recado é a Covid para a gente é uma mensagem. Temos que nos preparar, temos que estar mais fortes, temos que ter mais conhecimento, porque outras pandemias virão. Isso aí é fato. A gente vive numa aldeia global, por mais que haja uma recuperação na globalização, a gente continua nesse processo de globalização. Então, esse é o recado. E bola para frente. Bem, Alexandre? Acho que... Bom, primeiro, muito obrigado por participar hoje da noite e ouvir o Sasaki, o Janus, o Felipe. Para mim foi muito rico. Eu não sei, às vezes eu penso nesse momento que a gente está passando de isolamento como um paralelo com o que a gente passou no 11 de setembro, no sentido de que é uma marca que muda o comportamento. Eu acho que a gente, pelo menos eu, vou falar por mim, eu nunca li uma pesquisa sobre isso, mas assim, eu nunca mais entrei num avião do mesmo jeito depois do 11 de setembro. Eu tenho certeza que ali não tem um terrorista. Mesmo assim, eu fico meio cabreiro. Eu acho que esse período de isolamento, que eu espero que seja rápido, mas cauteloso, né? Espero que a gente saia dele rápido, mas de forma segura, e que a gente fique nele enquanto precisar. Mas eu espero que esse período de isolamento vai deixar uma marca na nossa geração
que a gente vai começar a olhar algumas coisas com outros olhos, né? A gente vai ter uma maior preocupação com higiene, acho que a gente vai ter um distanciamento maior entre as pessoas, a gente vai questionar mais o presencial, seja no escritório, seja em qualquer lugar. Assim, para ser presencial, para ser físico, vai ter que ter um motivo muito grande, seja na educação, seja no entretenimento. E aí eu acho que com esse novo olhar, o físico vai morrer? Não. Mas acho que esse novo olhar vai cobrar da gente pensar qual é a real motivação que está por trás das coisas, e aí em todos os setores a gente se adaptar muito rápido, né? E aí quem não se adaptar vai ficar para trás. Acho que é isso, vai chegar um momento de muita sensibilidade e muita projeção. Felipe? Bom, primeiro, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado mesmo. Acho que sempre esses papos trazem mais, eu gosto de filtros, né, perante os olhos, e aí você vai vendo as coisas de um jeito diferente. Eu queria agradecer também aí mais de 100 pessoas que em algum momento estiveram conectadas, por dedicar uma parte do tempo que está bem corrido aí a ouvir a gente. Eu queria falar 4 coisas que eu acho que eu gostaria que a gente levasse para pensar aqui. A primeira é que no meio da crise, é o melhor momento para ver onde existe a fricção. Onde estão as fricções dos nossos negócios, cara? Onde os consumidores estão reclamando, onde o ecossistema está reclamando. Em cada fricção existe uma oportunidade. Porque o consumidor não vai comparar mais o iFood só com a Rappi, ou só com a Uber Eats, ou com o James. O consumidor vai comparar a usabilidade do iFood com a Netflix. Ele pega o botão e plá, apareceu o filme. Então, até para a pergunta que a galera faz aqui de empresas ágeis e não ágeis, comece pela fricção. A principal fricção é a principal oportunidade. Ainda mais no mundo onde a galera já está ansiosa e onde já estamos no momento de dificuldade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, aí, Cláudio, se eu falar besteira aqui, você me corrige, porque eu vou falar um ponto aí de EAD, mas a McKinsey estima que daqui a um ano, daqui a 10 anos, vão faltar perto de 1 milhão de profissionais digitais, com skills e capabilities digitais. E eu, nessa pandemia, eu tenho refletido muito que se eu pudesse criar uma métrica que fosse o custo por megabyte de conhecimento adquirido, eu acho que está no ponto mais barato da história, né? A gente fala muito de cloud computing, como caiu, né, o custo. Hoje tem um webinar, hoje tem um monte de curso que está sendo liberado. Então, vamos aproveitar porque vai faltar gente para deixar o mundo melhor. Vai faltar gente para, através da tecnologia, deixar o mundo melhor. Então, como a gente aproveita esse megabyte por conhecimento barato e se capacita cada vez mais. O terceiro é o Gregory LeBlanc, que é um dos melhores speakers em termos de, falar assim, de revolução digital. Ele fala que existem tech companies e dead companies, né? Ou seja, no fim das contas, em algum momento, todas as empresas elas vão virar digitais. E acho que isso é um olho importante. Como a gente olha para nossos negócios e fala assim, como eu posso deixar meu negócio mais escalável, mais digital? E isso empata com o último ponto, que para mim é a tecnologia tem que existir com responsabilidade. E eu acho que quem já conhece, quem está nesse mundo, tem que continuar prezando pelos valores e por como deixar o mundo melhor através da tecnologia. Eu acho que essa grande responsabilidade das empresas que saíram na frente, como utilizar isso de um bom jeito. Tá bom? Bem, então, já caminhando para o fim aqui, queria agradecer aos participantes que ficaram com a gente aqui até esse horário, aos palestrantes aí, né? O Cláudio Sasaki, o Janos, o Alexandre e o Felipe. Acho que a discussão foi muito rica, né? A gente vai colocar uma versão dessa discussão no YouTube da FIA, né? Acho que para quem não assistiu, poder assistir depois. Mas eu termino aqui, acho que dando parabéns aos 4 aí pelos comentários. Acho que veio uma mensagem assim, né? O Cláudio levantou essa bola no final aí, uma mensagem né, no sentido aí de esperança e pensar, trabalhar para que o nosso Brasil melhore, né? A gente está enfrentando uma situação complicada em vários níveis, né, de um certo desgoverno que a gente precisa olhar com mais cuidado e tentar ajudar para que os caminhos, né, dessa pandemia não durem aí os N meses que o Alexandre estava falando, né, mas que dure o que for necessário para
que a quantidade de baixas aí seja a menor possível, né? Então, agradeço aí a participação de todos, né? Vou compartilhar aqui na tela o nosso próximo webinar, que vai acontecer no dia 9/6. Então, a gente vai trazer aí vários convidados para falar um pouco do impacto que a pandemia vai ter no ambiente de viagens, né? Então, a gente tem aí vários profissionais que vão poder falar um pouquinho sobre isso, falar como é que as aéreas estão se adaptando, a agência de viagem, os próprios aeroportos, né, para entender como é que isso vai acontecer, né? Então, com essa imagem, eu me despeço de todos e boa noite, pessoal. Muito obrigado.